No evento reservado de passagem de cargo do Ministério da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom e rebateu as falsas acusações de que joga fora da Constituição. Ele declarou que nos momentos mais difíceis do Brasil, as Forças Armadas sempre estiveram presentes e são o último obstáculo para impedir a entrada do socialismo e do comunismo no Brasil. A história bem demonstra que nos momentos mais difíceis da nossa pátria, as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Os fatos dos últimos anos bem demonstram a todos que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo no Brasil. Apesar da galeria de retrato ser das cores preto e branco, nos últimos 5 anos já se nota uma mudança em sua coloração. Nós todos aqui, sem exceção, somos privilegiados, que vivemos um momento onde as decisões, em última análise, fogem do campo político e vêm para o campo militar. O chefe do Executivo afirmou que interessa ao seu governo cumprir a Constituição e que cabe aos seus aliados e aos militares trazerem todos os que jogam fora das 4 linhas para dentro das leis. O que a todos aqui interessa é o cumprimento da Constituição. Não é apenas jogar dentro das 4 linhas. Se preciso for, fazer com que quem esteja fora delas venha para dentro desse campo. É nesse campo que nós podemos garantir a nossa democracia e a nossa liberdade. Então, a todos os senhores privilegiados por integrar um governo que só Deus sabe como ele começou, bem como agora alguns poucos sabem como estamos de pé até o dia de hoje. Quem já passou por aqui, pelo Planalto, sabe como funciona a máquina do poder. Conhece cada um da cúpula de cada um dos 3 poderes. E sabe o que poucos, que podem bastante, e querem fazer valer a sua vontade acima das leis, tem que saber que eles não podem tudo. O que está em jogo para todos nós aqui presentes é algo mais valioso que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. Bolsonaro declarou ainda que o momento de agir é agora, pois não se pode consertar o passado no futuro. Jamais podemos nós ousar imaginar 2, 3 anos à frente, volver seus olhos para o passado e se perguntar: o que eu não fiz para que chegássemos a esse ponto? Certas coisas não se conquista para sempre. O dia a dia é que faz com que tenhamos a certeza que este bem maior se fará presente entre nós. Em continuidade ao seu discurso, o presidente exaltou o Brasil e disse que somos uma das poucas democracias que podem dizer que continuarão nesse regime. O Brasil é uma terra fantástica. Talvez sejamos uma das poucas democracias que podem dizer que continuará sendo dessa forma. O entendimento, o nosso relacionamento fará a diferença. Por fim, Bolsonaro relembrou da lealdade ao povo e disse que o trabalho de seu governo e dos militares fará com que o país seja respeitado internacionalmente. Como sempre tenho dito,
pelas minhas andanças. Temos um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Momentaneamente, sou o presidente. Temporariamente, senhores comandantes, sobre a defesa, também o será. Mas o nosso trabalho fará com que quem nos suceder fará com que o Brasil, cada vez mais, além de ser respeitado diante do mundo, possa ser a garantia de um povo que vive em paz, em harmonia e em tranquilidade. Augusto. Bom, as Forças Armadas têm se comportado impecavelmente em todos esses anos, né? As Forças Armadas já tiveram como ministro da Defesa um comunista, o Aldo Rebelo, e, no entanto, nada aconteceu. No momento em que se tem um dos poderes da República agindo contra a Constituição, faz todo sentido a preocupação do presidente da República e das Forças Armadas. O Alexandre de Moraes, convém lembrar, vai assumir daqui a poucos meses a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Imagine-se o Alexandre de Moraes agindo como na presidência do TSE, como age agora como super-ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz o que ele anda fazendo com um deputado. Se o ministro acha que isso aí é alguma agressão às Forças Armadas, aí ele poderia fazer o que fez no caso da nomeação do superintendente da Polícia Federal. Ele impediu ilegalmente que o presidente da República consumasse a sua escolha. Tenta fazer isso agora, isso ele não faz. As Forças Armadas não podem ser acusadas de golpismo de jeito nenhum depois da profissionalização que elas vêm escancarando, repito, desde que veio a redemocratização do Brasil. Agora, cumpre às Forças Armadas manter a ordem pública. E quem ameaça neste momento a ordem pública não é o presidente Bolsonaro, é o ministro Alexandre de Moraes, com as suas decisões que são feitas ao arrepio da Constituição e do Código Penal. Então, quem cria tensões neste momento é o Supremo Tribunal Federal. Eles transformaram em crime qualquer coisa que soe como desrespeito à instituição. Pois bem, eu tenho todo o respeito pelo Supremo Tribunal Federal como instituição. Não tenho nenhum respeito por vários dos integrantes do STF. Nenhum. E isso aí não é crime. É só uma constatação. Amanhã, é claro que o consórcio vai noticiar que o presidente Bolsonaro veio com alguma ameaça golpista. Não, ele é o único chefe de poder, no momento, que cumpre a Constituição. Os militares têm cumprido a Constituição, repito, impecavelmente. E eles têm todo o direito de se sentir preocupados com quem não cumpre a Constituição. Neste momento, a democracia brasileira é ameaçada pelo comportamento do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos ministros, de vários ministros, a maioria deles, do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria, queremos ouvi-lo também sobre este tema. Aros, as Forças Armadas, elas são tão importantes que ganharam um artigo todo para as Forças Armadas, para se ter uma ideia. A Constituição de 86, né, a Constituinte de 86, que discutiu e publicou a Constituição de 88, ela é pós-regime militar. Então ela foi invadida por esquerdistas e eleitos. Não estou nem questionando, foram eleitos. Houve uma movimentação ali do Centrão que puxou a Constituição mais para o centro, mas ela ainda traz essas marcas do momento político, né? Daquela época, 86, dos que foram eleitos constituintes, deputados e senadores.
Pois bem, e nesse artigo 142 fica muito claro o papel das Forças Armadas. Lá fala da organização, além, evidentemente, da Constituição, tem o Estatuto dos Militares e define ali os círculos hierárquicos dos militares e o papel desse artigo que é sempre citado, debatido, né? Esse que fala das Forças Armadas, que deve agir em caso de defesa nacional, em caso de definição de qual é a função de cada um no papel do brasileiro. E eu vou ler aqui de novo esse artigo tão falado, né? O artigo da 142, ele define que as Forças Armadas devem manter a paz e os poderes constituídos. Ou seja, é o que diz o presidente Jair Bolsonaro. É a base sólida, né? A base sólida para cumprir a Constituição. Eu sou um dos que não acreditam nessa história de que a Constituição autoriza que as Forças Armadas façam intervenção nos poderes, ou seja, colocaria as Forças Armadas como um poder moderador. Eu não acredito que em poder moderador, né, nem o Supremo, né? Nós estamos numa democracia onde as decisões circulam. Então, a última decisão, porque alguém tem que dar a última palavra, é do Supremo Tribunal Federal, mas democraticamente o processo se reinicia depois de uma decisão do Supremo. O Congresso Nacional pode votar uma emenda à Constituição ou uma lei que reinicia o processo, até chegar de novo no Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu quero dizer é que a Constituição deu às Forças Armadas um papel muito claro de manter a ordem, sim, e principalmente manter o cumprimento da Constituição. Coincidência ou não, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, fala em ataque à democracia, ataque ao sistema eleitoral. Ele tinha a obrigação de dizer onde está esse ataque, já que se trata de crime, né? Quem é que está atacando e onde está esse ataque ao sistema eleitoral e à democracia. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro foi sóbrio e um sinal de respeito. Um presidente da República tem que respeitar e entender as suas Forças Armadas. O presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas. Geralmente, os presidentes passados, eles delegavam às Forças Armadas um papel subalterno. Não havia respeito. A gente vê nisso, hoje, o raio-x, a radiografia das Forças Armadas. Estão sucateadas, com salários defasados, né? E sem poder de defesa do Brasil. Houve alertas quando o Brasil descobriu o pré-sal. Precisamos de equipar a Marinha, precisamos de um submarino moderno. E ninguém prestou muita atenção. E agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, se chama a atenção para as Forças Armadas. Mas elas sempre foram importantes e sempre estiveram aí como uma garantia da ordem, uma garantia de cumprimento à Constituição. O resumo aí do que fala o presidente é de que a Constituição é para todos. Não é só para os de cá. O Supremo também tem que cumprir a Constituição. Cris, aqueles 3 minutos para você ainda sobre este tema. Olha, eu tenho a minha impressão, mas aqui é um pitaco mesmo, viu? Conforme as fontes com quem eu converso, que o presidente também foi mais duro nessa fala aí, estava num ambiente fechado e tudo mais, atendendo ou dando resposta também a uma parte da população que não está satisfeita em ver o avanço do judiciário sobre o legislativo e o silêncio do legislativo sobre esse avanço. Então, exige uma resposta do executivo e, quem sabe, das Forças Armadas. É óbvio que o presidente não vai mandar nenhum militar para tomar atitude mais drástica. A gente ainda vive uma democracia, embora a tirania de algumas decisões de alguns ministros de cortes superiores nos faça, às vezes, pensar que estamos mesmo a caminho de um novo regime muito mais autoritário. E a gente viu aí o caso recente do deputado Daniel Silveira comprovando isso. Esperava-se, desta vez,
uma resposta mais enfática da Câmara. A gente viu efetivamente que alguns deputados federais que tinham antes votado pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, lá indo até contra a Constituição, esquecendo da imunidade parlamentar, criando um crime de opinião que não existe no nosso Código Penal, né? Dando aval para aquela arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, agora voltaram atrás, inclusive deram declarações de que estavam arrependidos e que desta vez estariam ao lado do deputado e das leis brasileiras, mostrando que o legislativo que faz as leis também respeita as leis, mas não foi o que a gente viu, né? Por causa daquela nota do presidente da Câmara, acabou que o ministro Alexandre de Moraes e suas decisões autoritárias e arbitrárias acabaram prevalecendo mais uma vez. Então a gente vê, não só nas redes sociais, mas também quando conversa com determinados setores da sociedade, vou citar aqui especificamente, os caminhoneiros, com quem eu tenho conversado com uma certa frequência, desde aquele movimento de 7 de setembro, que gerou muita insatisfação entre eles. Eles esperam efetivamente que haja alguma atitude mais enfática por parte de algum órgão de governo em relação a essas arbitrariedades. Tenho para mim que o presidente estava tentando dar uma resposta também a esses setores da sociedade, viu, Aros?